muito boa noite para você. Mata do Catingueiro volta a queimar pelo segundo dia. Mais de 20 mil metros quadrados já foram devastados. E você vai ver também. Quadrilhas são presas nas cidades de Patrocínio e Monte Carmelo por furtos de café. Publicada a lei que institui o Dia Municipal de Prevenção ao AVC e programa que garante tratamentos às vítimas. Campanhas de vacinações próximas do fim e Patos de Minas tem baixa cobertura. Ministério Público investiga ações de golpistas em Minas. Crimes de estelionato disparam e a gente fala quais os mais frequentes cometidos contra idosos. Governo retoma bônus de produtividade para reduzir fila do INSS. Polícia Militar presta contas sobre segurança pública de Patos de Minas na Câmara. As tendências para os cortes de cabelo entre os patenses. A estreia do filme da Barbie e os looks da Barbiecore que fazem sucesso em Patos de Minas. Estas e outras notícias agora no NTV News, que já está no ar. No distrito de Alagoas, nesta quinta-feira, um foragido da justiça com 3 mandados de prisão em aberto foi localizado e preso. A prisão desse homem de 24 anos ocorreu durante a Operação Rural Vigilante realizada pela Polícia Militar nas regiões de Santana de Patos, Alagoas e Curraleiro. Esse homem ele foi preso após diversas denúncias e também ser verificado pela polícia que ele era foragido da justiça. Conforme você disse, havia 3 mandados de prisão em desfavor desse indivíduo. As nossas equipes já o procuravam já há algum tempo. Na data de ontem recebemos informações que ele estaria homiziado na casa da genitora dele, em um distrito próximo aqui de Patos de Minas. As nossas equipes, então, durante a realização de operação policial, deslocaram para o local e foi constatado que ele realmente estava na residência da genitora, inclusive tentou evadir da abordagem da prisão. Foram encontradas substâncias entorpecentes, análogas aí à maconha, que estavam na residência e ele confessou que a posse seria dele mesmo. Em razão aí dos mandados de prisão em aberto e da própria ilicitude encontrada no local, ele foi preso e conduzido à delegacia de polícia. E a Polícia Militar também identificou que ele tem diversas passagens pela polícia, algumas delas inclusive relacionadas à suspeita de participação em tentativas de homicídio, quando ele ainda era menor de idade. O autor tem diversas passagens pela polícia, é altamente conhecido no meio policial, tem passagens por crimes diversos, como furto, receptação, tráfico de drogas. 3 pessoas foram presas em Patrocínio após furto de café. Cerca de 2 toneladas do produto foram recuperadas pela polícia. A Polícia Militar recebeu informações de que um caminhão carregado de café já beneficiado sairia de uma fazenda na região de Samambaia e em determinada estrada faria o transbordo do café. Foi montada uma operação conjunta entre a Patrulha Rural e a Polícia Militar Rodoviária para verificação dos fatos. E com a utilização de um drone, foi possível ver o caminhão seguindo uma picape. Em determinado momento, o caminhão parou no acostamento da estrada e o veículo se escondeu no meio de uma rua de café, bem próximos um do outro, momento em que os autores realizavam o desvio da carga. Diante do flagrante, os policiais realizaram a abordagem do veículo contendo café furtado. O material foi recuperado e os 3 autores, de 37, 39 e 64 anos, foram presos. Cerca de 2 toneladas de café beneficiadas foram recuperadas. As gravações do drone com o flagrante foram encaminhadas para a Polícia Civil. Em Monte Carmelo, uma operação realizada pelas polícias militar e civil foi deflagrada após as denúncias sobre uma associação criminosa que estaria furtando café em uma propriedade rural. A polícia recebeu informação de que os criminosos estavam agindo diretamente na lavoura, contando com a participação de funcionários da fazenda, os quais desviavam parte da colheita do dia e repassavam aos autores no período da noite, com o baldeamento de carretinhas desviadas diretamente nas ruas de café. Com base nas informações, foram ampliados os levantamentos e organizada uma operação monitorando o local onde os infratores poderiam agir. Durante a vigilância à noite, um caminhão foi visto entrando na plantação de café e, minutos depois, um trator acoplado com uma carretinha carregada estacionou nas proximidades. Neste momento, os envolvidos iniciaram o transbordo da carga de café para o caminhão, utilizando baldes.
Diante do flagrante, foi feita a abordagem. Os ocupantes do caminhão tentaram fugir em meio à plantação de café, porém foram cercados pelos militares. O homem de 32 anos, apontado como proprietário do caminhão e líder da associação criminosa, foi preso. O caminhão foi apreendido e a carga restituída ao proprietário. Além dele, 2 homens de 25 e 30 anos também foram presos. Durante diligências, foi identificada uma segunda fazenda onde o bando praticou furto do mesmo modo. Além disso, foi encontrado um galpão utilizado pelo suspeito para ocultar o café furtado, bem como o segundo caminhão que era utilizado para a prática criminosa, que também foi apreendido. Também foi rastreado o local para onde o café furtado anteriormente foi enviado após beneficiado. Nós mostramos ontem aqui no NTV News que cerca de 2 hectares de mata, ou da mata do Catingueiro, foram devastados por um grande incêndio, né? Isso na edição de ontem. Na manhã de hoje, a área de preservação voltou a queimar. As imagens mostram o que sobrou do incêndio desta quarta-feira, no qual cerca de 20 mil metros quadrados foram tomados pelas chamas na mata do Catingueiro. A fumaça estava presente no local, e inclusive alguns princípios de incêndio. Por volta das 10 horas da manhã eu estava aqui neste local filmando o que sobrou do incêndio que ocorreu na noite desta quarta-feira na mata do Catingueiro. Foi quando de repente um novo incêndio começou. As chamas se alastraram rapidamente e destruíram a vegetação. Os fortes ventos sopraram uma fumaça densa em direção ao centro de Patos de Minas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, com o apoio da Prefeitura Municipal, conteve as chamas por volta das 11h30 da manhã. Por volta de 10 horas da manhã de hoje, teve uma reignição devido aos fortes ventos aí, né? A gente pode reparar, a vegetação tá bem seca, a umidade está baixa e os ventos estão favorecendo os incêndios florestais. Então, nossas equipes vieram para cá, para a Mata do Catingueiro, viemos com 4 viaturas e cerca de 10 militares. Essas viaturas vieram um caminhão de combate a incêndio e 3 viaturas leves com kit de combate a incêndio florestal, que cada kit desse tem a capacidade de 400 litros de água, sendo um kit motorizado, pressurizado, né, para o combate a incêndio florestal. Então nós conseguimos aí conter o incêndio agora na parte da manhã do dia e estamos monitorando agora na parte da tarde para que não haja reignição com os ventos fortes aí que estão no local. Assim que cessar toda a fumaça, a gente vê que não tem mais risco de surgir um outro incêndio, a gente retorna para o quartel, mas vale ressaltar, o vento está muito forte e a gente tem a demanda de outros locais também da cidade, assim como as ocorrências atendidas pelo 12º Batalhão de Bombeiros. Acredita-se que os fortes ventos nas brasas do que restou do incêndio desta quarta-feira provocou o incêndio neste segundo dia. Comparado à proporção, o de ontem parece ter sido, né, em área maior do que o de hoje. O de hoje foi, como eu disse, mais intenso, perceptivelmente mais intenso devido ao vento, né, que propaga as chamas com maior intensidade, maior altura, então aparentemente de maior intensidade e de menor proporção. Toda a população, os vizinhos, comerciantes aqui da mata, se visualizar alguém colocando fogo para queimar algum lote, queimar material que já está decomposto e tudo, abordem essa pessoa, façam imagens, acionem o Corpo de Bombeiros, acionem a Polícia Militar, para a gente estar identificando se existem pessoas que têm essa prática e isso aí pode estar desfavorecendo aí, né, a Mata do Catingueiro, pegando fogo, gerando focos aí que possam destruir a mata. O Corpo de Bombeiros monitora o local para evitar que aconteça um novo incêndio. A Prefeitura avalia os danos para o segmento dos trabalhos da construção do Parque Municipal da Mata do Catingueiro. A gente acredita que a partir do momento que a gente traz a população para cá, isso fica muito mais já controlado, que a população se sente pertencente, acaba sendo um vigia da área. Então, a expectativa do parque ficar pronto já no início do ano que vem e essa movimentação de pessoas, né, isso também é um ponto favorável para a administração. E também nessa
essas matas, ao longo do tempo, né, há o projeto paisagístico, nós já fizemos uma parte nesses 2 anos, né, só que os plantios são sempre na época chuvosa, de outubro até janeiro, e há continuidade. Então, quanto mais vegetação verde a gente colocar em substituição às gramíneas que estão no local, isso já é um controle natural também contra incêndios. Então, só que é um trabalho de longo prazo, né? A gente vai fazendo por etapas, até para ver o modelo que deu certo, que não deu certo, mas a gente pode ver que a parte nova que foi plantada dificilmente, né, num incêndio dessa proporção seria queimado, né, porque é uma área que está mais limpa, é uma área menos invasora. Então, as ações são essas que nós vamos continuar fazendo e talvez traçar novas metas de divisão, de controle, de combate a incêndio. A seguir aqui no News, publicada a lei que institui o Dia Municipal de Prevenção ao AVC e programa que garante tratamentos das vítimas. E ainda, campanhas de vacinações próximas do fim e Patos de Minas tem baixa cobertura. Foi publicada no Diário Oficial de Patos de Minas desta quinta-feira a lei que institui o Dia Municipal de Prevenção ao AVC e Programa de Apoio às Vítimas de Acidentes Vascular Cerebral, com o intuito de alertar sobre a prevenção e também de garantir o tratamento necessário. Está em vigor em Patos de Minas a lei que institui o Dia Municipal de Prevenção ao AVC. 29 de outubro é a data escolhida para reforçar ações e alertas contra a doença e estão previstas campanhas de orientação, prevenção e tratamento. Também foi criado o Programa de Apoio às Vítimas de Acidente Vascular Cerebral, para garantir acesso a tratamentos, medicamentos, assistência e reabilitação, com possibilidade de criação de unidades de atendimentos especializados às pessoas acometidas pela doença. Pelo texto, poderão ser firmados convênios com outras instituições públicas e privadas para garantir todas as intervenções necessárias. Menos de 10% dos bebês até 2 anos recebem ou receberam a vacina contra a Covid-19. Informações falsas podem ser o motivo desta baixa adesão. Orgulho da mãe. Cecília encara todas as vacinas com coragem. A Cecília, ela fica super tranquila, dá uma choradinha na hora da picada, mas logo acalma. A gente fala bastante para ela que ela tá tomando a picadinha para ser protegida, que é pro bem dela. A carteira de vacinação dela está completa. Assim que liberaram a vacina da Covid, corri para vaciná-la. Aproveitei e tomei minha 5ª dose também. Infelizmente, Cecília é uma exceção. Menos de 10% dos bebês como ela, a partir dos 6 meses e até os 2 anos de vida, tomaram a vacina contra a Covid. E não é por falta de imunizante, como no começo da pandemia. Todos os postos de saúde hoje aplicam a Pfizer Baby de graça. O problema, de novo, são as notícias falsas. Uma delas fez mães e pais acreditarem que o RNA da vacina modifica o DNA do bebê. A vacina não tem RNA, ela tem pedaços do RNA. E são pedaços que não determinam qualquer alteração, quer seja no DNA do ser humano, quer seja em qualquer proteína. Não existe esse risco de mutação ou de qualquer problema desses que têm sido comentados. Com 9 em cada 10 bebês completamente desprotegidos, a Covid volta a ameaçar essa geração. Metade das internações e mortes por Covid que atingem crianças e adolescentes são com os menores de 2 anos. As crianças, elas podem sim ter doenças graves. É menos frequente que o adulto, que o idoso? Sim, mas isso não significa que elas estão protegidas. E, inclusive, ainda hoje, é um dos principais agentes causais de doenças graves respiratórias, principalmente em crianças. Então, é uma doença que ainda preocupa. Bianca se junta ao médico nessa preocupação e faz um pedido de mãe para mãe. Corram, vacinem seus bebês, é só uma picadinha, mas assim, o efeito que isso tem para a vida deles é importantíssimo, é grandioso. Sim, lembrar também que não é só a vacina da Covid, né? Todas as outras. É muito chato a gente ligar a TV e ouvir falar de um monte de doença que não era nem para a geração delas saber que existiu, né? Então, acho que todas as vacinas são importantes.
Olha só, ainda sobre isso, em meio à baixa procura pela imunização contra gripe, Covid e meningite, a Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas promove no sábado mais um mutirão de vacinação. Aqui ao meu lado está a Vanessa e ela vai dar um pouquinho mais de informações pra gente sobre essas campanhas de vacinação. Vanessa, você me adiantou que 2 importantes campanhas estarão chegando ao fim aí nesse final de julho. Quais são essas campanhas? Isso mesmo, né? Então, no final de julho, a gente tem a campanha da influenza, que é uma campanha que é nacional e que está previsto o término agora no dia 31 de julho. E temos também a campanha, na verdade, foi uma ampliação da meningite C, que começou em outubro do ano passado e também está previsto o término agora no final de julho. E como é que estão esses números aí? As pessoas estão procurando para se vacinar com esse fim de campanha? Então, a da influenza, né, tá baixa a cobertura. Em Patos de Minas, a gente está com uma cobertura de 58% da população geral. Então, assim, é um número muito baixo. Quando a gente verifica que os hospitais estão lotados com pessoas com problemas respiratórios, né, cobertura de crianças, por exemplo, está de 38%, faltando uma semana para a campanha terminar. Então, é uma cobertura baixa. A da meningite, a gente tem dados assim de doses aplicadas. Então, até o momento, a gente tem em torno de 22 mil doses aplicadas da meningite desde o início dessa ampliação. E aproveitando que nós estamos falando em números, como é que anda a procura pela vacina do Covid? Deu uma diminuída? As pessoas ainda estão procurando? Como é que é? Como as demais vacinas, né, as vacinas do Covid também a procura ainda é pequena. Algumas pessoas ainda nem iniciaram esquemas, né, de Covid, então a gente tem alguns casos que procuram unidade para estar iniciando o esquema com a vacinação do Covid. A bivalente, que é, né, para encerrar esse esquema, então, e as das crianças, tanto a Pfizer Baby quanto a pediátrica, né? Nós temos as vacinas disponíveis em todas as unidades de saúde, mas a procura ainda é pequena. E aparentemente vocês terão uma campanha nesse sábado, né, onde vocês vão distribuir aí várias vacinas de diversos tipos. Como é que vai funcionar essa campanha? Exatamente. Então a gente já vem trabalhando, abrindo alguns sábados para facilitar para a população, né, para quem trabalha durante a semana, que não consegue estar levando o filho ou mesmo o adulto para estar se vacinando. Nesse sábado vai ter o segundo arraiá de vacinação. Então serão 5 unidades que vão estar funcionando de 8 até às 15h30. São elas a do Padre Eustáquio, do Guanabara, Alto Colina, Ipanema e Jardim Panorâmico. E elas vão fornecer todas as vacinas de campanha, então a gente vai ter a vacina da bivalente, né, do Covid, a Baby e a pediátrica. A Pfizer adulto, caso alguém esteja com o esquema incompleto ou precise, né, iniciar o esquema de vacinação do Covid. E também a ACWY, que é uma vacina contra meningite, que a gente tem ela somente nesse mês de julho. Então a gente vai finalizar a campanha da meningite com ela até o dia 31 de julho. HPV e as demais vacinas de rotina, né, que pode estar completando o cartão tanto da criança quanto do adulto. E essas campanhas que estarão se encerrando aí no fim de julho, qualquer posto de saúde que as pessoas procurarem, elas vão ter acesso à dose? Sim, né? Inclusive essa semana a gente está mandando mais uma quantidade grande, né, para as unidades de saúde, tanto de meningite ACWY quanto da influenza, para estar finalizando essa campanha. Vamos aguardar, né, se vai ter alguma ampliação, vai prorrogar ou não, mas eu acredito que não vai prorrogar mais. Então todas as unidades vão estar abastecidas. Então aí quem tem interesse em se vacinar ainda dá tempo. Emanuele Ferreira para o jornalismo da NTV. Depois do intervalo aqui no News, o Ministério Público investiga ações de golpistas em Minas. Crimes de estelionato disparam e a gente vai falar quais os mais frequentes cometidos contra os idosos. O número de estelionatos no Brasil mais que triplicou em 5 anos. Os dados divulgados nesta quinta-feira constam no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, com pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o levantamento, entre 2018 e 2022, os crimes de estelionato registrados pela Polícia Civil no Brasil cresceram quase 330%, passando de quase 427 mil casos em 2018 para 1.819.409 em 2022. Isso significa que ao menos 3 brasileiros foram vítimas de golpe a cada minuto no ano passado. Os números dispararam principalmente por golpes no meio eletrônico, com mais de 200 mil registros de vítimas em 2022, aumento de 65% em relação a 2021.
São Paulo é o estado com maior número absoluto de estelionatos, com mais de 1/3 dos crimes. Em Minas Gerais, os crimes cresceram quase 24% de 2021 para 2022, passando de 105 mil para quase 131 mil. Vítimas frequentes de estelionatários, principalmente relacionados a golpes financeiros. Por isso, é bom ficar atento aos mais comuns e também como evitá-los. Dados do Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública apontam que o número de golpes contra idosos aumentou 12% em Minas Gerais no primeiro semestre de 2022, o que representa 56.409 pessoas de terceira idade lesadas por criminosos. Fragilidade financeira e dificuldade de lidar com os meios digitais tornam os idosos mais suscetíveis a caírem em golpes. Para o advogado especialista em direito do consumidor Maximiliano Agostini, os idosos devem ficar atentos com supostas tentativas de contato bancário por meio de ligações telefônicas. Um forte indicativo de golpe é quando o idoso recebe uma ligação telefônica em que uma pessoa se identifica como funcionária da instituição financeira e essa mesma pessoa solicita senhas, seja de conta bancária, de cartão de crédito. Então é importante o idoso nunca fornecer suas senhas por telefone. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, apesar do constante investimento em tecnologia, houve um aumento de 60% em golpes financeiros que possuem idosos como vítimas. Em algumas situações, as instituições bancárias podem ressarcir as vítimas de golpes. As instituições financeiras respondem pelos danos causados por esses crimes, mas desde que a culpa não seja exclusiva de terceiro. A delegada de Polícia Civil, Bianca Prado, também alerta para o golpe do presente. Outro tipo de extorsão realizada por meio do telefone, em que a vítima é induzida a aceitar que ganhou um brinde de alguma empresa idônea, porém que para recebê-lo é necessário apenas pagar pela entrega. Que esse presente será entregue via motoboy. Quando o motoboy chega na residência da vítima, ele fala que tem uma taxa de entrega. Essa taxa gira em torno de R$6 a R$8, com a observação que essa taxa tem que ser paga exclusivamente no cartão bancário. E é aí que existe o golpe. A vítima vai passar esse cartão 1, 2, 3 vezes, às vezes em mais de uma máquina, e esse motoboy vai dizer que não tem sinal. Quando a vítima percebe, ela vê que já foi feito na sua conta descontos altíssimos, chegando na soma até de R$50 mil. Para evitar o golpe, uma das dicas é que as vítimas contatem as empresas para verificarem se de fato houve a distribuição do brinde. Em caso de taxas de entrega, nunca pague com cartão. Caso insista em pagamento com cartão, olhe o leitor, verifique o valor cobrado, evite passar a transação mais de uma vez. E, se porventura você tiver sido vítima de um golpe como esse, entre em contato imediatamente com a sua agência bancária e procure a delegacia mais próxima para o registro da ocorrência e representação. As vítimas dos golpes também podem relatar a situação por meio do Disque 100, que garante a denúncia de maneira sigilosa. As vítimas devem registrar o boletim de ocorrência, entrar em contato com a sua agência bancária e, eventualmente, caso seja necessário, contratar um advogado para ajuizar uma ação. O Ministério Público de Minas abriu investigação para apurar golpes na internet que envolvem o Desenrola Brasil. O programa do governo federal começou esta semana e pode ser a saída para milhões de brasileiros inadimplentes limparem o nome. Mas é preciso ficar atento para não cair nesses golpes. O programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil mal começou e já serve como isca para fraudes que circulam nas redes sociais. No Facebook, por exemplo, é fácil encontrar links patrocinados com ofertas de intermediários para quitar dívidas. Em outras plataformas, circula este vídeo já desmascarado por um buscador de fake news. A imagem sugere se tratar de uma reportagem sobre o assunto, com uma oferta inverídica de desconto para a quitação da dívida, e convida o internauta a clicar no Saiba Mais. Aí está o golpe. Alguém que busca limpar o nome pode se sentir tentado a repassar dados pessoais e negociar com golpistas. A regra básica é: desconfie de ofertas muito atrativas. Toda vez que a gente vê um benefício igual esse, um projeto para recuperar créditos, as pessoas conseguirem limpar o seu nome, colocar as dívidas em dia,
Você vê uma enxurrada de pessoas, infelizmente no Brasil o volume de devedores é muito alto, então você tem um interesse de grande parte da população. Com isso também vem o interesse dos golpistas. Então essas pessoas sabem que grande parte daqueles que são devedores não tem conhecimento de como vai se dar essa cobrança, como vai se dar essa renegociação. Então a pessoa às vezes recebe um link no WhatsApp, recebe um link numa rede social, um Facebook, um Instagram, um Twitter, no qual ela vai ser encaminhada para uma página, por exemplo, onde ela vai supostamente renegociar essa dívida e na realidade ela vai estar caindo num golpe. Os bancos participantes do Desenrola têm canais próprios para os correntistas interessados em quitar dívidas, e é o endividado que deve procurá-los para negociar, e não o contrário. O valor dos descontos também varia caso a caso. Mas qual que é a segurança que nós, devedores, vamos ter? Se a dívida está cadastrada lá, ela já foi validada, o desconto já foi aplicado e eu faço a seleção dela pelo meu aplicativo. Então ninguém vai me ligar oferecendo um desconto, não. Se isso acontecer, é golpe. Não caia também no golpe de falsas ofertas da Serasa. A empresa, líder no mercado na análise de crédito, também só atende por meio de seus canais próprios e não por links em redes sociais. Segundo o nosso especialista, quanto mais abrangente é o programa de renegociação, maior será a atuação de golpistas em busca de vantagens. Sempre na dúvida, entre em contato com o seu credor, principalmente quem deve à instituição financeira. Está suspeitando de um link que você recebeu, de alguma coisa, liga na instituição que vai ter um setor que vai te orientar como que você vai renegociar essa dívida. É o melhor caminho. Daqui a pouco o governo retoma bônus de produtividade para reduzir fila do INSS e Polícia Militar presta conta sobre segurança pública de Patos de Minas na Câmara. O governo federal autorizou o pagamento de bônus de produtividade para servidores do INSS. O objetivo é reduzir as filas no órgão. O bônus será pago aos funcionários que trabalharem além da jornada regular na análise de requerimentos de benefícios e na realização de perícias médicas, principalmente nos processos com mais de 45 dias ou com prazo final expirado. A medida provisória 1118, que foi publicada na data de ontem, 18 de julho de 2023, ela tem como objetivo o enfrentamento das filas de análises do INSS. Com essa medida, o governo coloca um bônus de análises de requerimento administrativo por processo, no valor aí de R$ 68,00, e também para perícias médicas realizadas no valor de R$ 75,00. Esse programa de enfrentamento às filas, ele vai abarcar, primeiro, aqueles processos, aqueles requerimentos cujos prazos já estão próximos aí de vencer. Para os requerimentos administrativos, o prazo de 45 dias e também os prazos de processos judiciais, os prazos definidos aí pela Justiça, que o INSS também está com dificuldade no cumprimento. O programa durará 9 meses, podendo ser prorrogado por mais 3. A medida provisória já foi colocada em prática em 2019 para reduzir as filas na concessão de aposentadorias, pensões e auxílios pelo INSS. Com o crescimento do tempo de espera dos processos nos últimos meses, o governo atual decidiu retomar a prática. O programa ele tem a expectativa de duração de 9 meses. É o prazo que o governo está estipulando, que ele está estimando aí para que a gente consiga zerar a fila de análise de requerimento. Nós vemos também com preocupação essa medida, porque muitas vezes o servidor ele não vai ter aquele tempo necessário para que a análise seja feita com eficiência. Nós temos vários requerimentos, por exemplo, os benefícios rurais, os benefícios de aposentadoria especial, ele demanda uma análise mais criteriosa. Esperamos aí que o governo, com essa medida, consiga, sim, acelerar a análise dos processos, mas que seja uma análise feita com qualidade, com eficiência, para que seja atingido aí o fim que o segurado procura, que é a concessão do benefício, não simplesmente um indeferimento, não simplesmente uma resposta negativa.
O Ministério da Previdência Social também lançou o portal da Transparência Previdenciária, onde qualquer cidadão pode consultar o tamanho e o perfil da fila do INSS. Até junho, o INSS tinha 1.800.000 requerimentos para serem analisados, nos quais 64% superavam o tempo legal de atendimento de até 45 dias. O segurado ele pode acompanhar a análise do seu requerimento administrativo pelo portal Meu INSS, informando aí o CPF e a senha do GOV. Tem também a possibilidade de ligar no 135. Agora, se ele é acompanhado por um profissional da área de direito previdenciário, o profissional ele tem a possibilidade de fazer guichê virtual, de ligar no 0800, de fazer um acompanhamento mais próximo mesmo aí, para verificar se de fato está faltando algum documento, se foi emitida alguma carta de exigência. O comando da Polícia Militar utilizou hoje a Tribuna Livre da Câmara Municipal para apresentar a prestação de contas sobre a segurança pública em Patos de Minas. De modo geral, os números apresentados até junho deste ano são muito significativos. Podemos destacar os furtos e crimes violentos que tiveram uma queda de mais de 30%. De janeiro a junho de 2023, a redução desses tipos de crime foram especificamente de 33,91%. Já os dados focados apenas no mês de junho, a redução foi de 37,50%. O policiamento da cidade é dividido em setores e, na maioria deles, os números despencaram em diversos tipos de crime, tendo como exceção apenas alguns bairros um pouco mais perigosos. Devido ao aumento das operações realizadas no trânsito, o número de prisões ao volante também aumentou em torno de 4% e tem gerado resultados positivos. Dos crimes registrados com maior frequência, roubo e homicídio lideram o topo da lista. Um índice negativo que tem sido observado é o aumento dos casos de estupro de vulnerável, que cresceram não só em Patos de Minas, como em todo o país. Mas, de modo geral, os números são extremamente positivos em comparação com os do ano passado, e a tendência é melhorar com o passar dos meses. A seguir aqui do News, as tendências para os cortes de cabelo entre os patenses, a estreia do filme da Barbie e os looks da Barbiecore em Patos de Minas. Hoje é o dia do tatuador, uma arte milenar que se populariza cada vez mais ao longo do tempo. A prática da tatuagem é muito mais antiga do que se pensa. Os primeiros registros são datados de 3.370 a 3.100 anos antes de Cristo e foram encontrados em múmias e fósseis da época, coincidentemente em partes do corpo usadas na acupuntura, o que pode identificar uma relação entre a prática e a cura medicinal. A data em homenagem aos profissionais da área foi escolhida por se tratar da chegada ao Brasil do primeiro profissional de tatuagem, embora a prática já fosse realizada por tribos e comunidades. Eu sempre quis trabalhar com criação e desde criança eu sempre desenhei, então eu sempre quis fazer arte, né? Porque tatuagem é arte. Então, quando eu completei ali meus 18, 19 anos, eu peguei e fiz minha primeira tatuagem. E eu amei. Eu vi o pessoal fazendo, olhei, consigo fazer. Aí eu comecei a fazer minhas primeiras tatuagens em Belo Horizonte. Possuindo vários estilos e diferentes formatos, a arte de desenhar o corpo se torna cada dia mais popular e acessível para todos os gostos. Os estúdios precisam se especializar e manter o seu trabalho sempre atualizado para atrair novos públicos. Hoje as que mais saem é fine line, preto e cinza realista, tribal, old school. E o que eu mais gosto é old school também, dá até para ver nos desenhos aqui que é o que eu mais gosto de fazer. A área, por muitas vezes, pode ser cansativa e desgastante, fazendo com que os profissionais precisem se preparar fisicamente e emocionalmente para aguentar as exaustivas horas de trabalho.
E por mais que uma pequena parte da sociedade ainda reprove, o fato de o corpo humano poder ser usado como tela já não é mais marginalizado e visto com maus olhos. Os maiores desafios que a gente enfrenta hoje é mais a jornada de trabalho, que é sempre longa, a carga é sempre muito pesada, a gente sofre bastante com a parte mais estrutural do corpo, né? Coluna, é muito tempo. Acaba que a gente tenta manter a postura, mas a postura acaba não se mantendo, a gente perde ela no meio do trabalho, e são jornadas longas, acabam que são trabalhos de 4, 5 horas, forçando a mente, forçando a visão, então a gente está sempre concentrado, sempre tentando dar o máximo, 100% para poder, porque é um trabalho artesanal, é manual e é um negócio que depende muito, que a gente precisa de estar 100% para dar 100% para o cliente. Já foi muito pior, hoje em dia está bem melhor. Hoje eu vejo que a maior parte das pessoas que descriminalizam são pessoas um pouco mais velhas, com pensamento mais conservador. Então hoje em dia a maioria dos jovens tem, a maioria do lugar que a gente vai aqui em Patos tem muita pessoa com tatuagem. Tá melhorando, poderia ser melhor, mas tá melhorando muito. Datas como essa trazem valorização a uma profissão que há muito tempo foi tão criticada. É importante estar valorizando porque hoje a tatuagem faz parte da parte estética de quase todo mundo. Hoje é difícil ver uma pessoa que não tem tatuagem, mas hoje nesse mundo que a gente está vivendo. E acaba que é uma parte estética que trabalha também com a autoestima da pessoa. Tem pessoas que chegam com a autoestima lá embaixo, faz uma tatuagem, melhora bastante a autoestima. Então a gente trabalha como estética, né? A gente está valorizando as pessoas, a gente está se valorizando fazendo a tatuagem. Pois é. Os cortes de cabelos masculinos cada vez mais estão evoluindo de acordo com a moda, né? As tendências vão desde os estilos clássicos até os mais modernos e em Patos de Minas não é diferente. Ao longo dos anos, os cortes de cabelo masculinos passaram por muitas mudanças. Em 2023, entre as tendências para este segundo semestre, devemos observar a volta dos estilos clássicos, com toque moderno, e também os cortes ousados e contemporâneos. Os cortes com franja, por exemplo, estão de volta em 2023, mas com uma abordagem mais moderna. Tem o crop top, que é um corte curto e texturizado, que também vem ganhando popularidade nos últimos anos, e o undercut desconectado, que é uma variação moderna do undercut tradicional, com um contraste mais acentuado entre o topo e as laterais. É muito degradê, né? O povo gosta de fazer, né? Já vem um tempinho, acho que desde 2015, né? 2014 que vem a tendência. Mas agora o povo tá voltando muito pros cortes tradicionais, nos cortes mais antigos, corte na tesoura, né? Os cortes mais não sai tanto, não. Mas assim, por exemplo, aqui na barbearia eu faço pigmentação, né? Mas essa pigmentação é temporária, ela não é permanente. É só pra poder... A pessoa quer ir pra uma festa, um casamento, aí faz uma pigmentação temporária. Os cortes masculinos, eles têm cada dia mais tentando inovar, né? Buscando um corte mais despojado, um corte mais alegre ali, dá pra fazer uns risquinhos e tal. Como o meu público é um público mais jovem, eles tendem a procurar tendências ali no mundo do futebol e tal. Então eles sempre dão uma espelhada nessas coisas. Para o cabelo afro, há também algumas tendências, mas as técnicas para esse tipo de cabelo envolvem outros cuidados pela textura do fio. O corte afro é uma ótima opção para homens com os cabelos crespos ou cacheados, e em 2023 a tendência é combinar esse corte com um fade nas laterais, criando um visual moderno e estiloso. O corte afro, você pode fazer um side cut, que é tipo o corte que eu estou usando, um side cut que é mais na lateral, deixar em cima ali, fazer um no dread, que é com a esponja e tal. E a diferença assim, entre os dois é mais uma técnica a mais, ou uma técnica a menos que eu tenho que usar, porque num corte liso, eu posso fazer a mesma técnica do corte cacheado, mas o corte cacheado eu não posso fazer a mesma técnica do corte liso, então tem que ter isso em mente e trabalhar da melhor forma possível. Mas independente do estilo, é fato que muitos homens se sentem mais vaidosos e buscam o corte de cabelo e barba ideais para o seu tipo de rosto e que valorize suas linhas. Hoje em dia, tem muito barbeiro visagista. O barbeiro visagista é o quê?
a gente consegue analisar pelo perfil do rosto do cliente, tipo assim, rosto mais diamante, mais oval, mais coração, pra gente, tipo assim, entender qual barba, qual tipo de penteado vai encaixar melhor com aquele rosto. Aí tem gente que gosta de usar uma franja, projetado mais uma franja pra direita ou pra esquerda, né? Usa um tupete também, um undercut, né? Hoje em dia os homens tá muito vaidoso. E barba também, tipo assim, barba muito. Hoje os clientes tá muito... Eu tenho muitos clientes que eu não tinha barba, que quer usar hoje produto pra poder crescer a barba, porque barba hoje é maquiagem do homem, não tem jeito. A mulher usa maquiagem, o homem usa barba, né? Entendeu? Aí, hoje, meus clientes, bastante, estão utilizando barba. Eu, particularmente, eu não tinha barba até o ano passado. Então, muitos clientes que me conhecem sabem que não tinha barba nenhuma. Eu usei o produto, cresceu a barba e automaticamente é só o espelho, né? Uma legião de fãs finalmente vai poder assistir o tão aguardado filme da Barbie que estreou nesta quinta-feira. E a famosa boneca também dita tendência de moda. O estilo Barbiecore está com tudo e em todos os lugares. Nas redes sociais, desafios e trends tendo o filme como seu principal foco. Nas vitrines das lojas, a cor predominante é rosa. Sapatos, roupas, bolsas e acessórios inspirados na boneca mais famosa do mundo conquistaram o gosto popular e trouxeram um grande sentimento de nostalgia para todos aqueles que por muito tempo tiveram a Barbie como a sua melhor amiga. Como começar, né, a falar da Barbie? Com certeza, gente, a Barbie tá com essa influência, tá com tudo isso que tá acontecendo, porque é algo que nos influenciou desde crianças mesmo, né? E eu acho que esse rosa, essa vibe, né, toda rosa, é por conta disso. E a Barbie com certeza influenciou não só na cor, né, mas tá todo mundo falando nos reels, no Instagram, sobre esse movimento, porque a Barbie traz essa energia de ser o que a gente quiser ser, né, que nós temos a Barbie empresária, e as meninas vão falar. Elas estão com vários estilos, né, de roupas, e eu acho que a Barbie representa isso, né. Ela foi criadora de Barbie, né? Ela criou ela para isso, para incentivar a criatividade das crianças, porque na época tinha só aquelas bonecas, né, mais tradicionais, crianças. Então, a Barbie, de certa forma, hoje não é só um lançamento de um filme, mas está influenciando de várias formas todo mundo. É o estilo que a Lê fez da Margot, né, a atriz principal. Então é a blusa e a sainha que ela usa, né, bem Barbiecore mesmo, e a gente está aqui tentando representar, passar por isso, né, passar para as pessoas isso, que a Barbie ela vem de uma geração tão gostosa, que a gente já gosta dela até hoje, mesmo com idade, a gente admira muito a Barbie. Então a tendência mesmo é a Margot, né, tendo lá no filme a atriz fazendo com a roupinha, e a gente veio passar isso aqui. A cor rosa, por muito tempo, foi associada à infância e a um visual muitas das vezes infantilizado, fazendo com que fosse menos procurada por adultos. A estreia do filme mudou a visão que muitos têm sobre o mundo fashion, transformando não só o pequeno comércio, como toda a indústria da moda. A Alexandra criou uma coleção inspirada na divulgação do filme e tem feito muito sucesso com sua marca. Como a gente já está falando aqui muito sobre rosa, o rosa ele representa tudo e a Barbie teve muita influência nisso. Esse look ele é xadrez, vocês podem ver que até muitas cenas, né, da Margot indo nas estreias do filme, né, nos eventos, ela está usando xadrez. O xadrez ele foi muito usado também no filme As Patricinhas de Beverly Hills. E eu trouxe o rosa junto com o xadrez, que foi usado nos dois filmes, para poder representar, né, esse Barbiecore, essa cor, e esse look ele foi totalmente pensado nisso, né, no Barbiecore e nas Patricinhas de Beverly Hills. Além das tendências, a nova era Barbie também trouxe discussões sérias envolvendo representatividade. O discurso apresenta a ideia de que, independente de quem você seja, você também pode se tornar uma Barbie. Vendo esse movimento todo que é a proporção, né, do filme da Barbie, para mim é muito importante, principalmente para minha criança interior, né? Porque eu não sei se outras garotas negras já tiveram isso dentro de si, mas eu tinha uma comparação muito grande, porque o que era loiro era bonito, menina branca era bonita, e eu via Barbie, era assim o meu sonho ser igual a elas, porque era o que mais estava em alta, né? E hoje tá aqui podendo representar uma Barbie negra, realiza um sonho meu de criança. E eu espero que eu possa também estar influenciando, né, na autoestima de outras crianças negras, principalmente assim, da minha irmã, da minha família e de outras que também se sentiram não tão inclusas como a mim. Porém, existem, tá, gente, Barbies negras por aí. É só a gente dar mais uma pesquisadinha que a gente encontra. O filme estreia hoje nos cinemas de todo o país e promete ser um grande sucesso de bilheteria.
NTV News está terminando, fica por aqui e volta amanhã às 19 horas. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Obrigado pela companhia. Até amanhã.